Hoje a gente vai começar falando, né, das independências na América Latina. Então a gente já falou do processo de independência no Brasil, a gente já falou das revoluções liberais que aconteceram na Europa, a gente já falou da independência dos Estados Unidos. Então hoje a gente vai falar da continuação, né, desse processo, dessa onda, desse momento de independências, tá? Que marcou também a independência de vários outros países da América Latina, tá? E dentre os nossos objetivos dessa aula, né, o que a gente pretende, né, pegar aí de central, né, de compreensão é, primeiro, né, como é que esse contexto internacional que a gente estudou, né, que a gente já viu, vai contribuir para esse processo de dependência dos outros países da América Latina. Tá? Segundo, qual é o papel desempenhado pelo grupo social dos criollos, né, dos criolhos, nesse processo de dependência? Os crioulos, né, lembrando, a gente vai até falar deles de novo, né, são uma elite econômica, social, né, na América Espanhola. Vamos falar da independência do Haiti, tá? Que a gente já falou antes também, tá? E por que ela é um caso diferenciado, como ela afetou também alguns outros processos e alguns outros casos, né? O imaginário de uma revolução de escravos, tá? E, por fim, né, a gente vai falar, mas isso numa segunda parte, essa aqui é só a primeira parte da nossa aula, tá? No final da segunda parte da nossa aula, a gente vai rever também a questão de alguns libertadores, né, os chamados libertadores da América. Dentre eles se destaca o Bolívar, né? Qual foi o papel do Bolívar nisso tudo? Mas espera aí, Maurício. Você falou para mim Libertadores da América? Quer dizer que eu tenho que saber de Libertadores? Quer dizer que se eu torcer pro Botafogo, se eu torcer pro Fluminense, eu não vou entender sua aula? Não, gente. Não é dessa Libertadores que eu estou falando, tá? Na verdade, tá, os Libertadores da América vão ser, né, os heróis nacionais, né, num momento de criação de novas nações, vão se criar novos heróis e esses Libertadores da América vão aparecer então como futuros heróis nacionais. No caso do Brasil, a gente falou do Dom Pedro, né, que era o herói nacional, tá? Apesar de hoje em dia não ser mais tão heróico assim no nosso Brasil, principalmente devido ao processo de proclamação da República. Tá? Porque o Brasil, como vocês bem sabem, nós já estudamos, tá? Ele começa, né, a sua vida como uma nação independente, com uma monarquia cuja dinastia é uma continuidade da dinastia portuguesa que dominava ele anteriormente. Tá? E aí, só mais para frente, como a gente vai estudar daqui a pouco, vai ser proclamada a República, tá? E quando se proclama a República, vai ter uma revisitação dos heróis e dos ídolos nacionais, né? Então, sai Dom Pedro como ídolo, como herói nacional, que era um símbolo da monarquia, obviamente, né? E entra Tiradentes, por exemplo, que a gente também já falou dele, que durante o período monárquico não era nem um pouco cultuado como herói, tá? Mas vai ser resgatado depois disso. Mas isso é papo para outra aula, beleza? Então, para a gente, né, começar a falar, né, da independência da América Espanhola, vamos retomar um pouquinho o que a gente falou, né, ano passado sobre a sociedade colonial na América Espanhola. Né? Essa sociedade colonial era formada por uma pequena elite política, que eram os chapetones, né, os homens brancos, nascidos na Europa, que vinham da Europa, né, para a América, para governar a América em nome, tá, da, né, da metrópole. Tá? Os crioulos, tá, que eram uma elite branca, tá, nascida na América, já com das famílias de europeus que vieram e ficaram na América, que eram os grandes proprietários, os caras que controlavam, né, o comércio, caras que tinham altos cargos militares, que muitas vezes, né, estudavam na Europa ou com europeus e vinham para cá. Então esses eram os dois grupos que disputavam o poder. Tá? A tensão entre esses grupos que vai, né, digamos assim, né, movimentar a independência da América Espanhola. Tá? Além disso, tinham mestiços, né, e por baixo deles eram os indígenas e os escravos negros. Tá?
dependendo da região da América Espanhola que a gente está falando, tá? A mão de obra indígena, então a mão de obra negra, tá? Eram, digamos assim, os principais trabalhos compulsórios, escravos, né, utilizados. A gente já falou de mita, já falamos de encomenda, tá? A escravidão nas Antilhas, já falamos da questão das Antilhas também em outros momentos. Então, nessa sociedade, tá? É uma sociedade em que, né, digamos assim, nesse momento, o sentimento de nacionalismo, a ideia de nacionalismo, a ideia de liberalismo chegam, tá, e movimentam isso junto, como a gente viu, tá, a uma Europa turbulenta, né, em que a própria metrópole, no caso a Espanha, vai estar passando por momentos bem complicados durante o período napoleônico. E é justamente esse quadro, né, de crise nesse sistema que vai, digamos assim, liberar e começar, né, esse processo de liberação. Tá? Lembrando aí que a América, né, espanhola, tá, era dividida, né, em alguns vice-reinos. Tá? Então, o vice-reino da Nova Espanha, tá? Esse vice-reino da Nova Espanha ele vai, né, ter uma grande importância, vai virar principalmente México e as repúblicas da América Central, tá? O vice-reino da Nova Granada, tá? De amarelinho no mapa aqui de cima, tá? Vice-reino do Peru, tá? Vice-reino da Prata e algumas capitanias gerais também, tá? Que você tinha um controle um pouco mais localizado, certo? Dentro desse quadro, então, tá? Os crioulos já ricos começam a querer o controle, né, político, tá? E se ressentem cada vez mais dos privilégios dos chapetones, tá? Em um momento em que você está tendo guerras na Europa, tá? Em que a opressão da metrópole sobre a colônia, né, sobre as colônias, no caso aqui, né, vai ser muito forte, muito grande, tá? Principalmente como a gente já viu em vários outros casos de dependência, né? A questão financeira, de taxação, tá? Então tudo isso vai atuar no sentido das colônias espanholas, né, de aumentar a insatisfação dos crioulos, uma elite econômica, tá? E, né, o velho sentimento liberal da taxação sem representação, né? Ou seja, eu estou pagando as taxas, eu estou pagando os impostos, eu estou sendo, né, digamos assim, explorado pela metrópole e eu não tenho a representatividade nessa metrópole para me defender dentro do ideal liberal, certo? Esse caso vai ser um pouquinho diferente, obviamente, né, na independência do Haiti, tá? No caso do Haiti, tá? Você tinha uma ilha, a ilha de São Domingos, né? Essa ilhazinha aqui de cima, tá? Que vai, né, no final do século XVI, ser dividida entre França, tá, e Espanha, tá? A parte do Haiti que está aí no mapa é a parte francesa, a República Dominicana, a parte, né, espanhola, tá? Então ali se estabelece uma colônia francesa, como a gente viu durante, né, a Revolução Francesa, né, vai passar por um processo de independência e de fim da escravidão. Tá? Então, o Toussaint Louverture, tá, começa uma rebelião de escravos, tá? Já no Haiti, né, francês, a França revolucionária, tá? Em 1793, com, né, os jacobinos chegando ao poder na França, tá? Eles acabam com a escravidão nas colônias, tá? O Toussaint Louverture, né, ele, né, parte até para a conquista, né, da parte oriental da ilha, né, mas com grande, né, resistência, tá, de brancos e mestiços. Você tem que lembrar que é um momento, né, em que, né, a questão da escravidão e a questão social ligada a isso e o racismo são todos muito fortes. Com, tá,
o tempo, né, o Toussaint Louverture vai perdendo poder, principalmente nessa disputa com outros grupos. Tá? Já com Napoleão Bonaparte, tá? A França volta, né, a buscar o controle sobre a ilha. Toussaint Louverture é preso, é deportado para a França, tá? Mas o processo continua através do Jacques Dessalines, né, que, né, segue o Toussaint Louverture, pega o controle, né, da ilha, declara a independência, né, e declara um novo Estado independente do Haiti, governado, né, por negros, ex-escravos. Tá? Dessalines vai acabar sendo, né, assassinado também. Tá? A ilha acaba se dividindo concretamente em dois países. Tá? E mais importante, não o mais importante, mas uma coisa importante para vocês lembrarem, tá? É que essa independência do Haiti, violenta, né, liderada por escravos, vai ser um aviso para todas as outras colônias, né, do perigo que eles corriam com novas revoltas de escravos, novas revoluções, né, de escravos. Então, isso vai ser vai ter um forte impacto, tá? Nesses movimentos de independência, em alguns casos retardando alguns, em outros casos, tá? Digamos assim, acelerando o processo dos crioulos de independência. Então você tem todo esse quadro, lembrando que na Europa, tá, você tem a Espanha sob o controle de Napoleão, né? Você tem a questão dinástica espanhola, tá, servindo como né, um grande motivo, tá, para, né, as colônias espanholas da América não seguirem mais essa metrópole. Você tem o Napoleão que coloca o irmão dele como rei, tá, que não tem legitimidade e não tem força para, no meio de toda essa guerra, toda essa confusão, impor sua vontade, né, nas colônias, e é nesse momento que elas começam, né, seus processos de independência. Tá? Um processo muito importante é de independência do México, tá? A independência, né, da Nova Espanha, da colônia, do vice-reino, né, da Nova Espanha. Tá? E esse processo começa, na verdade, de baixo para cima. Né? O início dele é o início mais ligado aos grupos populares, né? Começando aí com o padre Miguel Hidalgo, tá? Esse velhinho simpático aqui de cima, tá? Da imagem aqui de cima, tá? Em que, liderando um grupo de indígenas e mestiços, ou seja, de camadas populares, tá? Vai começar uma revolta conhecida como Grito de Dolores, em que ele busca justamente, né, a independência e uma melhoria, uma mudança social, né, na região. Obviamente, tá, isso não vai ser bem visto pelas elites econômicas, né, pelos crioulos, tá? Divisão de grandes terras, ou seja, dos latifúndios, né, a reforma agrária, assim dizendo, tá? Suspensão de taxação sobre tribos indígenas, sobre grupos indígenas, fim da escravidão, tá? Então, o Hidalgo, ele vai, né, o padre Hidalgo, ele tenta, né, esse movimento popular, tá? Chega a conquistar algumas cidades, tem algum certo sucesso momentâneo, mas ele não resiste à força militar, né, conjunta, digamos assim, né, coordenada dos crioulos. Ele acaba preso, acaba executado em 1811. Tá? E tem uma certa continuidade na sua proposta, tá? Um outro padre, né, um outro, né, membro do clero, tá? José Maria Morelos, o padre Morelos, tá? Que, né, vai continuar, né, movimentando esses grupos através, né, agora digamos assim, de articulações mais políticas. Tá? Ele chega até a declarar a independência do México em 1813, mas isso não tem muito sucesso. Tá? Você tem de novo, né, uma participação, né, dos crioulos contra esses movimentos ligados aos grupos populares. Tá? O padre Morelos também ele é preso e executado, né, um pouco tempo depois, em 1815. A independência, tá, do México, de fato, tá, vai vir com Iturbide, né, Agostinho Iturbide, em 1821. Tá? Esse crioulo, né, esse branco
descendente de espanhóis, tá? Ele vai, né, apresentar para os outros grupos, né, dessa elite econômica, tá, e política, tá, um projeto de dependência, tá, que previa o estabelecimento de uma monarquia católica, tá, coordenada, organizada, tá, baseada, a monarquia constitucional baseada na Constituição já espanhola que acontecia já, né, uma Espanha já com uma Constituição, já passando por seu processo, né, dos seus movimentos liberais na própria Espanha. E assim, né, em setembro de 1821, tá, o México é declarado, né, se autoproclama independente, tá? Então você tem um processo que é imposto de cima para baixo, que não tem a participação popular, as reivindicações populares lá do Padre Hidalgo, do Padre Morelos são deixadas de lado, tá? E o interessante é que Iturbide ele é coroado imperador do México, tá? Assim como o Brasil, diferente dos Estados Unidos, o vizinho do norte, tá? Que vinha crescendo nessa época, Iturbide é coroado imperador, tá? E vai governar 2 aninhos aí como imperador do México. O México vira um império, tá? Veja aí o tamanho, né, que tinha o México nessa época, né? Califórnia, Novo México, Texas, todos os estados aí na parte de cima, né, lá de cá, né, do mapa, que hoje em dia são os Estados Unidos, são um grande pedaço do atual Estados Unidos, parte do México nessa época, nesse processo de dependência. Tanto para o norte quanto para o sul. Se você olhar para o sul do México, nesse período pós-independência mexicana, vocês conseguem ver também Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Salvador, tá? Que faziam parte do México inicialmente. E esse processo de dependência vai continuar. Essas, né, atuais repúblicas da América Central vão acabar se separando, né, do México não muito tempo depois. Tá? Essa união dura muito pouco. Tá? Então, em 1824, tá, um congresso lá na Guatemala vai acabar declarando a independência dessas nações, tá? Inicialmente como as Províncias Unidas da América Central, ou seja, seria um país só no modelo dos Estados Unidos, né, de Províncias Unidas em vez de Estados Unidos, mesma coisa, tá? Só que as divisões locais, as divisões entre líderes locais, tá? Você tem a dificuldade de comunicação, né, entre esses lugares também. Historicamente já geram essas diferenças, essas mudanças, essas, né, divergências nas lideranças, e eles acabam se separando. Honduras, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica viram nações independentes, completamente independentes, tá? Ainda nesse momento. E para fechar, né, a última independência dessa nossa primeira parte, tá? Temos também, né, Cuba, tá? Cuba, que sempre foi uma nação central de chegada de escravos, um grande produtor de açúcar, tá? E Cuba, por ter uma quantidade tão grande de escravos africanos, tá, vai sentir o impacto, né, da independência do Haiti de forma muito presente ali com eles. Tá? Então isso vai retardar, né, o processo de independência cubano, até pelo receio, tá, de que um processo de independência pudesse levar o Haiti, né, a uma rebelião de escravos. Tá? E essas lutas que acabam surgindo tardiamente, né, em 1868, tá, vão pegar já a Espanha em outro momento, já a Espanha tentando segurar com todas as forças, né, as suas últimas colônias na América, tá? Então vai ser uma luta feroz, tá? Em que, né, a Espanha acaba tendo sucesso, consegue evitar a independência de Cuba, tá? E Cuba só vai se tornar realmente independente da Espanha, tá? Após uma guerra no final do século XIX, tá? Em que os Estados Unidos entram numa guerra contra, né, a Espanha, tá? E a gente vai falar disso um pouco melhor quando a gente for falar de imperialismo, tá? Desse processo de independência cubana. Por enquanto, é importante lembrar que Cuba é uma independência um pouco mais tardia, que vai vir em outro momento, um momento de expansionismo estadunidense. Beleza? Para fechar essa primeira parte, então, tá?
Vamos retomar aqueles objetivos que a gente trabalhou lá no início e falar um pouquinho deles, né? Primeiro, como o contexto político internacional contribuiu para o processo de dependência na América Latina? O contexto político internacional envolve liberalismo, tá? O nascente liberalismo, as revoluções liberais que aconteciam na Europa, a independência dos Estados Unidos já estava acontecendo, mas não só isso. No caso da América Latina e na América Espanhola também, né, o período napoleônico, a invasão de Napoleão à Espanha, né, a campanha peninsular, que a gente falou há pouco tempo, tá? E que Napoleão coloca seu irmão como rei, né, da Espanha, um rei que não tinha legitimidade nenhuma e que vai acabar, né, fazendo com que as colônias, enquanto esse período durou, se autogovernassem através de juntas governativas. Tá? E depois que a Espanha vai retomar o controle sobre essas colônias, tá? Os descontentamentos explodem e os movimentos vão então começar a aparecer. Tá? Nisso, vamos ao objetivo B, né? A ideia B, a pergunta B. Qual foi o papel desempenhado pelos crioulos nesse processo de dependência? Então, os crioulos, lembrando, né? Elite econômica, tá? Brancos descendentes de espanhóis, grandes proprietários, pessoas ligadas ao exército, eles vão ser os líderes desse movimento, tá? O movimento de dependência, a gente começou a ver agora, né, no caso do México, tá? Tem um sucesso, né, o movimento dos crioulos, o movimento que é de cima para baixo, tá? Não, né, levando em consideração a participação popular, tá? E no caso do Haiti, na letra C, porque a independência do Haiti foi considerada um caso de destaque, ela é considerada um caso de destaque por ter sido uma independência de escravos, né, uma revolta de escravos, que vai acabar levando não só um caso sui generis, né, na independência da América, mas também, né, vai afetar todos os outros movimentos através, né, de um medo que vai criar, né, de que escravos possam tomar o poder em outros lugares também, tá? Em outras colônias. Em alguns casos, retardando o processo de dependência, como foi em Cuba, tá? Em outros casos, só, digamos assim, ressaltando a importância de que os crioulos tivessem, digamos, a predominância nesse processo. Beleza, gente? Então, confiram a parte 2 da nossa aula, que a gente vai falar de América do Sul, a gente vai falar de Bolívar, vai falar de San Martín, Argentina, Venezuela, Colômbia, etc. Beleza? Grande abraço, até a próxima.